noite na paz de Jesus. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versos 19 ao 24, que diz assim: E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuas servindo, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também, ó rei, contra ti eu não tenho cometido mal algum, nenhum delito. Então o rei muito ficou alegre em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E Daniel foi tirado da cova e nenhum dano foi achado, porque creu no Deus, no seu Deus. Ele ficou sem nenhum dano, os leões não atingiram nada neles. E o rei ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel injustamente, e todos eles foram lançados na cova dos leões. Eles, todos os seus filhos, suas esposas e todos que participaram foram lançados no fundo da cova. Só que antes deles chegarem ao fundo, os leões já se apoderaram deles e o esmigalharam todos os seus ossos. Até aqui. Todos nós sabemos, todo mundo conhece da história de Daniel, Daniel era um servo de Deus, um homem justo, temente ao Senhor. E ele foi, nomeado pelo rei Dário. E isso causou uma grande inveja diante daqueles príncipes, daquele povo do palácio. Porque Daniel era um servo fiel ao rei. Além de ele ser fiel ao rei, ele era fiel a Deus. E Daniel, ele não estava ali para competir. Mas sabe quando a gente se destaca em alguma área de nossa vida? Possa ser no trabalho, possa ser na família, possa ser numa igreja, possa ser em qualquer área de nossa vida. Quando a gente se destaca, principalmente quando a gente tem integridade espiritual, Quando a gente é íntegro, honesto, sempre as pessoas começam a armar decretos. Mas não tem decreto nenhum nesse mundo que Deus não possa derrubar. Muitas vezes os decretos estão sendo feitos, às escondidas, pelas nossas costas. Às vezes é por colegas de trabalho, por chefes, por familiares, por parentela, por amigos falsos, por cônjuge, laços, traição. E a gente tem que entender que os decretos que são feitos, Deus desfaz. Não há um decreto que Deus não possa desmanchar. Então, todos aqueles acusadores que levantaram falso testemunha contra Daniel, eles foram lançados na própria cova, que eles queriam ver a morte de Daniel. Queriam ver Daniel morto. Mas como Deus viu que Daniel era inocente, Deus não poderia deixar aquela injustiça, ir adiante, ele foi lançado na cova, mas na cova Deus tirou ele. E Deus enviou o seu anjo com a espada de fogo e ali colocou o anjo ao redor de Daniel, uma proteção, e fechou a boca daqueles leões que estavam famintos. E os leões não chegou nem perto de Daniel, porque Daniel era um homem justo e temente a Deus. Ele não fez mal nenhum, nem contra o rei, nem contra ninguém, e principalmente contra Deus. E Deus é fiel. Ele nos tira, nos livra de todo o mal, de quem quer que seja que tenta levantar contra a nossa vida decretos, arma oscilada, fofoca, intriga, inimizades contra a nossa vida injustamente. Deus lança ele, Deus até dessa sepultura, se for possível. Deus é grande e poderoso para cumprir. Amém? Um abraço, fiquem com essa palavra.